Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para nossa videoaula. Paramos na página 20, então, para correção, né? Então, para correção, né? Aqui no exercício 5 fala assim: responda as questões. Quais são os climas, os eventos, né, mais extremos comum mostrados lá naquele mapa que a gente viu, esse mapa aqui, ó? Quais são os mais comuns? E aí nós temos o drought e o heat, ou seja, o que é o drought? É a seca. E o que é o heat? É o aquecimento. É quando, por isso que a gente vê sobre aquecimento global. A gente está trabalhando para isso, né? Para que o planeta fique mais quente. Por isso tem seca e por isso ele está mais quente e as geleiras vão, é claro. No exercício B, você sabe por que acontece isso? Bom, aqui é a resposta que eu acabei de falar também. Because global warming has caused a gradual heating of Earth's surface. Então, porque o aquecimento global tem causado esse aquecimento gradual na superfície terrestre. Então, essa é a resposta belezinha aqui para vocês. Na C, e qual é o evento de clima extremo que é indicado aqui no Brasil? O drought, que é a seca. Então a seca, e agora a gente está passando por esse problema aí de o inverno não foi tão rigoroso. Então quer dizer que tá mais quente e é claro, pode faltar água, então a gente tem que economizar água. Então um evento de clima extremo que é indicado para o Brasil é o drought, que é a seca. Você se lembra de algum desses novos eventos climáticos extremos aqui no Brasil? Algum deles que aconteceu aqui no Brasil? E aí você teria que colocar aqui, bem simples, né? Se é a seca, se é o frio, se é o fogo. Ó, um que está acontecendo hoje também é o fogo na Amazônia, tá? Então, no Pantanal lá, muitos animais, nossa, muito doloroso isso. Então, o fire lá no Pantanal e que está devastando tudo lá. Ou então o próprio homem causando desmatamento, né, de uma área que era muito produtiva e agora está bem difícil lá. Bom, o exercício 1 fala assim: você sabe o que cada expressão dessa significa aqui no Reading Time? Eu falei para vocês: mudanças climáticas, aquecimento global, emissões humanas, efeito estufa, emissão de carbono e o desflorestamento. Todos esses aqui. E nós estamos vendo o Sol aqui, né, na figura, o planeta e algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, machado, e eu só vejo só o toquinho dos troncos de árvore. Esse é o deforestation, que é o desflorestamento. Aqui do lado, indústria, carro mandando fumaça. O que é isso? Human emissions, que são emissões humanas. Carbon footprint, que é a emissão de carbono. E aqui mostrando o planeta e a temperatura subindo. Isso aqui indica o que? Aquecimento global, global warming. E aqui em volta da Terra, olha só o que está acontecendo: greenhouse effect, que é o efeito estufa. Então é aqui mesmo que a gente começa a entender um pouquinho sobre os problemas climáticos. Bom, aqui embaixo no exercício 3, eu vou ler para vocês os textos para que vocês entendam por que são essas respostas. Igual aqui na parte 1 fala assim: what is happening? O que está acontecendo? E logo de cara vem a questão A e B. Alterações climáticas, aquecimento global, como chamamos isso? E depois, os fatores naturais podem ser a causa do aquecimento? E aí vem o nope logo de cara. Então, respondendo aqui o nope, a resposta nope responde aqui a questão B, né? Os fatores naturais podem ser a causa do aquecimento? Não. Então, a resposta nope é para a questão B.
E aí vai lá falando assim, em teoria, eles poderiam ser, se o Sol começasse a emitir mais radiação, por exemplo, isso definitivamente aqueceria a Terra. O aquecimento é extremamente rápido na escala de um tempo geológico, e nenhum outro fator pode explicá-lo tão bem como as emissões humanas de gases e efeito estufa. E aqui embaixo, ambos são precisos, mas significam coisas diferentes. Isso aqui responde então a questão A, mudança climática, aquecimento global e o que nós chamamos isso. Então ambos são precisos, mas eles têm significados diferentes. Você pode pensar que no aquecimento global como um tipo de mudança climática. O termo mais amplo abrange mudanças além das temperaturas mais altas, como mudança dos padrões de chuva. Então, esse aqui é a parte 1 do texto. Agora eu vou ler aqui a parte 2. Então, no primeiro a gente viu o que está acontecendo. Agora o que poderia acontecer, what could happen. E aí já vem logo duas questões aí. Em quantos problemas estamos metidos, seria o primeiro, e depois quantos mares vão subir, e grande problema. E aí, grande problema, ele está respondendo a primeira pergunta, o quanto, em que problema nós estamos, o que nós estamos enfrentando, um grande problema. Então a C, a resposta, problem. Big Trouble, perdão. Então vamos lá ao texto. A longo prazo, se as emissões aumentarem sem controle, os cientistas temem os efeitos do clima tão severos que possam desestabilizar governos, produzir ondas de refugiado, precipitar a sexta extinção em massa de plantas e animais na história da Terra, e derreter as calotas polares, fazendo com que os mares subam o suficiente para inundar a maioria das cidades costeiras no mundo, tá? Depois está aqui, a verdadeira questão é o quão rápido. Então essa B aqui, aliás, essa resposta aqui responde a D. O quanto o nível do mar sobe. A questão real é o quão rápido está subindo. Então, o oceano se acelerou e agora está subindo a uma taxa de cerca de 30 centímetros por século, forçando governos e propriedades de imóveis a gastar dezenas de bilhões de dólares lutando contra a erosão costeira. Mas, se essa taxa continuar, provavelmente será administrável, dizem os especialistas. O risco é que a taxa aumente ainda mais. Então, pode ser que eles consigam administrar, mas o risco ainda é grande. Então, aqui, respondendo a questão C e D, segue a sequência. Agora, a parte 3 fala assim, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer. Então vamos lá. A primeira, a energia limpa ajuda ou prejudica a economia? E depois, o que posso fazer pessoalmente sobre isso? Então, essa parte aqui que fala assim, ó, comece compartilhando isso com 50 de seus amigos, já responde a questão F, o que nós pessoalmente podemos fazer. Então vamos lá. Os especialistas dizem que o problema só pode ser resolvido por uma ação coletiva e em grande escala. Você também pode tomar medidas pessoais diretas para reduzir sua emissão de carbono, de maneira simples e economizarão seu dinheiro. Você pode tampar vazamentos no isolamento de sua casa para economizar energia, instalar um termostato inteligente, trocar as lâmpadas mais eficientes, desligar as luzes não utilizadas, dirigir menos quilômetros consolidando viagens ou usando transporte público, desperdiçar menos comida e comer menos carne. Você
Você pode prestar atenção às políticas das empresas, apoiar as empresas que estão tomando a liderança e fazer com que os outros saibam que você espera que eles façam melhor. Na verdade, discutir esse assunto com seus amigos e familiares é uma das coisas mais significativas que você pode fazer. E aqui embaixo fala assim, ó, o crescimento do emprego em energia renovável é forte. Então, responde a primeira questão aqui. A energia limpa ajuda ou prejudica a economia? Então, o crescimento da energia renovável é forte. Vamos lá, então. A transmissão para uma energia mais limpa certamente produz perdedores, como a energia de carvão, mas cria empregos. A indústria solar nos Estados Unidos agora emprega mais de duas vezes mais pessoas do que a mineração de carvão. Então, realmente ajuda, por isso que é forte, por mais que algum lado seja prejudicado. Tá? Então aqui a questão a resposta para ela está aqui embaixo, que a energia renovável ela é forte, ela cresce, né? E aqui a parte de você compartilhar com seus amigos responde o que eu posso fazer pessoalmente. Então essas são as sequências. E é claro que a 4 a gente já respondeu colocando o que poderia acontecer, o que nós podemos fazer e o que está acontecendo. Falei que essa parte aqui a gente não ia fazer, era só questões do Let's Talk que eu já li. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.